Torcedor, um jornalista escuta no treino que Yuri fala o problema, qual foi o problema, onde ele errou, né? Pois é. E Daniel Paulista dá umas declarações que eu não sei se Daniel Paulista era unanimidade no Remo, não. Lá tem muita cobrança do jornalismo lá do Pará. Quando ele veio para aqui, ele era sexto colocado. O jogo contra o Ceará e o jogo contra o Juventude mostrou uma performance muito fraca de Daniel Paulista, que me veio à memória até o Guto Ferreira, né, e o Antônio Oliveira. Então, a gente fica questionando, será que ele não era mais unanimidade e já queriam colocar ele para fora? Não sei, são perguntas. Será que o jornalista que participou do jogo treino viu o Yuri dizendo qual foi o problema, onde ele errou no futebol, onde ele errou como presidente do esporte? Será que ele falou isso realmente? E se ele falou, vamos colocar tudo isso aqui e vamos falar sobre isso depois da vinheta. Bota o hino da máquina, torcedor. Você é esporte, então você veio para o lugar certo. Aqui é seu lugar. Se inscreve, dá um like e aperta o sininho. Lá, eu tô vendo o jogo lá do Remo com o Antônio Oliveira. É muita pressão, torcedor. Você imagine um estádio ali, do Bangueirão, né? Lotado, jogadores, tudo criticado, cara. É pesado ali a crítica lá. Aqui não tem crítica não, pô. A crítica aqui em Recife não tem não. Mas vai ver como é lá quando acaba o jogo, cara. Os torcedores gritando com os jogadores, esculhambando. Puta merda. Era uma pressão. Daniel Paulista estava em sexto colocado, fora do G4, quando veio para aqui. Não sei se o Marco Braz já queria, não era mais unanimidade entre a cúpula do Remo e entre a mídia, a imprensa lá do Pará. Eu não sei. Eu não sei se foi conveniente a saída, né, dele, né, para o Remo não pagar a multa. Não sei. Vamos lá. Aqui eu vou colocar um jornalista que Yuri comenta onde ele acha que errou, né? Aqui é suposição, né? Porque a gente tá vindo de terceiro, provavelmente, talvez Yuri tenha falado isso. Isso é jornalista que passa para outro, Não sei se ele falou, mas provavelmente, pelo que a gente conhece de Yuri, provavelmente ele podia ter falado isso. E eu vou falar aqui, vou colocar o jornalista e vou falar sobre isso. Fred, contar um bastidor, um bastidor do que é o esporte, assim, e tal. Se o presidente acompanha parte dos treinos, se é bastidor, não estava presente, mas assim, você escuta as histórias, acha estranho, guarda e tal. Obviamente ele tem consciência, o presidente do esporte, o Romão, tem consciência da má fase, mas em alguma dessas rodas da vida, aí teria dito algo do tipo: é fogo, acertar 99%, mas ficar lembrado por 1%. É óbvio que é uma frase, mas infelizmente ele é um péssimo frasista, a gente sabe disso, ele costuma errar bastante. Por que eu estou dizendo isso? Eu já falo até defendendo. Por quê? Ele simplesmente erra na frase. Porque se na cabeça dele o futebol do esporte é 1%, se ele não faz a menor ideia do que ele está trabalhando. Então, assim, simplesmente ele usou uma frase e mais uma vez usou uma frase de forma equivocada. Infelizmente ele tem aquela clássica do Atlético Goianiense, naquele jogo na antepenúltima rodada da Série A. Enfim. Mas aqui de antemão, eu preciso dizer uma coisa. Daniel Paulista ontem no contra o Juventude lembrou muito a passagem de Guto Ferreira aqui e de Antônio Oliveira. Retranqueiro, pegando defensor, pegou o Kevin de lateral esquerdo, botou no lugar de Barleta lá na frente como ponteiro. Já viu aquelas lambanças e o time recuado. Ele jogou 4-4-2 contra o Juventude, tá bom, tá fora. Mas ele jogou 4-4-2 só com dois atacantes na frente, Paciência e Barleta isolado, Paciência sumido. Jogou aqui também na ilha contra o Ceará. Foram dois jogos trágicos, torcedor. Porque se a gente for olhar aqui a performance dos últimos treinadores que passaram pelo esporte, Mariano Souza performando, como o esporte jogava, como ele armava o time. Depois veio Guto Ferreira, que foi tá lembrando o Daniel Paulista. Foi um desastre.
retranqueiro, misturando atacante com defensor. A zona da retranca. Depois veio o Pepa e salvou. Pepa ganhou logo no primeiro jogo, e jogando bola, performando. Não é só ganhar, é mostrar o time jogando bola, amar o time para construtivo para jogar em velocidade. E Pepa fez isso contra o Avaí, ganhou e realmente viu a diferença. A gente viu a diferença de um treinador para outro, de Pepa quando assumiu para Guto Ferreira. Depois veio Antônio Oliveira, né? Pepa é demitido por teve roubo de arbitragem, teve o rodízio que ele errou, tudo bem, mas ele fazia o time jogar, né? Teve 2 jogos com erro de arbitragem. Também teve o mau suporte da direção aqui, que não contratou zagueiro. Rafael estava no DM, cirurgia de hérnia. Não contratou zagueiro de qualidade para dar um suporte a Pepa, né? Ajuste defensivo que precisava, não contratou. Ao departamento de futebol na janela estadual, nem na janela FIFA agora contrataram, né? Na abertura. Aí tá esse esporte agora com o Daniel Paulista. Eu vou colocar aqui aquele falando: não, porque os jogadores vão se adaptar. Pelo amor de Deus, cara, tu sai do Remo, vem assumir o esporte, manda metade do time embora. Mandou um time embora, mandou Leni Lobato, mandou Gustavo Maia, mandou Fabrício Domingues, mandou Tite Ortiz, mandou todo mundo embora. Ficou sem ninguém na suplência no banco. Tá pegando os meninos da base que não tem experiência, não tem vivência, tudo tremendo ali no banco para jogar uma Série A. Uma Série A que a gente sabe como é que é. A gente viu aqui Antônio Oliveira humilhando o Sport, levando 4-0 fácil no primeiro tempo do Cruzeiro. Isso a gente não pode. A gente tem 3 jogos, né? Tem 2 jogos pendentes. Com o Atlético Mineiro na Arena MRV e com o Flamengo na Ilha do Retiro. O próximo jogo agora é contra o Botafogo na Ilha. Daniel diz que os jogadores vão ver se adapta. O Ignácio Ramírez e o Mateuzinho. Pô, cara, é pra esses caras ter vindo muito antes. Não, faz uns 15 dias que o Daniel tá treinando, dispensando jogador, dispensando sem ter jogador aqui. Sabe que precisa adaptar, sabe que precisa entrosar. Tá esculhambado o departamento de futebol do esporte. Todo ele, como os gestores, o Ambrogini, a Daniel Paulista, todos aí. Tá esculhambado. Me parece que a gestão de Yuri já reconhece onde errou. Vou falar aqui, vou colocar o jornalista falando. O jornalista fala que o outro, acho que ouviu de outro, que Yuri disse: rapaz, acertei 99%. E errei 1% e vou ser lembrado por esse 1%. A gente entende, interpreta que se ele falou ou não isso, o 1% é o futebol. Mas a versão é o contrário. A versão é que você tem um futebol associativo, um clube de futebol é uma empresa. Você tem jurídico, você tem financeiro, RH, comercial, marketing. Isso não é tão difícil não, mas tem que ter profissionais, mas não é tão difícil não. Difícil é você ir para uma Sul-Americana, numa Série A, no Brasileirão de pontos corridos, aqui no Nordeste. Difícil é você ir para uma pré-Libertadores. Difícil é você se manter 5 anos, 6 anos, 7 anos, feito Fortaleza tá conseguindo até então, numa Série A, que se ganha muito dinheiro, muito investimento, muito patrocínio, muita visibilidade e muita gente quer jogar. Daniel Paulista diz que tem jogadores que não estão querendo vir para o esporte. Pô, cara, o esporte esperou, abriu a janela aqui da FIFA, muitos jogadores não tinham feito a sétima partida. E muitos jogadores estavam colocados à disposição do Santos, do Botafogo, do Fortaleza, de vários clubes aqui. E o esporte não contratou ninguém, esperou os jogadores fazer a 7ª rodada, para não poder contratar. Aí você pergunta ao jogador hoje: pô, você quer vir treinar o esporte com o Daniel Paulista? Aí ele vai dizer: rapaz, um jogador de nível de Série A vai dizer: rapaz, eu não conheço o Daniel Paulista. de Série A. Vai dizer: eu já ouvi falar. Ambrogini, que estava no Figueirense, não conhece também. Gasparino, o cara vai dizer: também não conheço. Yuri Romão, ele vai dizer: rapaz, tá uma gestão muito criticada lá em Recife. Aí o cara não vai vir por isso. É isso aí, valeu, torcedor. Nós temos que seguir trabalhando, né? A equipe vem
se reformulando, né? Tem alguns atletas que estão aí agora à disposição. Acredito que para a próxima rodada isso vai nos fortalecer de alguma forma. Outros atletas também que possam vir a ser contratados também para que nós possamos ganhar mais opções e, consequentemente, traduzir isso num melhor jogo coletivo para buscar a primeira vitória sobre o comando da equipe.